pouquíssimos trabalhos da assinatura. Poucos são os que têm assinatura, quase não tem nenhuma assinatura. A obra de Simeão é porque ele não era um artista, mas ele convivia com toda a arte brasileira e toda a arte internacional que aportava aqui no Brasil. Então, quando ele se aposenta, ele começa a enfatizar esse trabalho, que já vinha de uma experiência de rabiscos. E o que é mais importante é porque ele trabalha toda uma geometria, todo um pontilhismo, toda uma arte ótica, feita sem medições, sem escalas, mas que são perfeitas do ponto de vista da construção geométrica. E ele não se fixa só nisso, né? Ele o tempo todo está fazendo experiências de colagens, experiências ópticas, né? E isso vinha da vivência, da grande vivência que ele tinha durante mais desse meio século, a vivência dele pessoal com os grandes artistas brasileiros, com os grandes artistas internacionais. Foi amigo pessoal de Alexandre Calder, foi ele que trouxe Calder ao Brasil. Conheceu os grandes críticos de arte do Brasil e dos Estados Unidos e da Europa. Fundou no Brasil a Associação Internacional de Críticos de Arte. Conviveu com Mário Pedrosa, que é o grande crítico da arte moderna no Brasil. Então a obra de Simeão é uma obra coerente com a vivência dele, a vida dele, a própria vivência dele com a cultura brasileira, com a cultura internacional, se reflete na obra dele. É uma obra profundamente concisa, equilibrada, determinada e, acima de tudo, de um homem que tinha um olho perfeito, um olho clínico. Ele sabia, mais do que técnico, ele era o artista do olhar. Como essas obras aqui, que não usa régua, que ele não usa medição, ele não mede milimetricamente, e os traços são perfeitos, as coincidências. Então é uma arte cinética, né? Feito por uma pessoa que nunca teve uma experiência de escolaridade artística, mas que tinha um senso cerebral e um espírito profundamente arraigado dentro daquilo que ele realmente sabia que era correto, que era perfeito, que era íntegro, né? É uma obra profundamente coerente com o que ele foi enquanto um homem da cultura, um editor da cultura brasileira e da arte brasileira. E um globetrotter, o primeiro grande globetrotter da cultura brasileira. É o homem que nos anos 40 já está divulgando a arte brasileira no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa. A exatidão da arquitetura, né? Gráfica, como ele vai construindo com as colagens, e se completa com a pintura. É homem que não teve uma formação artística, mas já era um artista. Ele não tinha uma técnica, podemos dizer assim, científica, né? Era um artista intuitivo, que sempre perguntava aos amigos que eram artistas, sempre ele tinha dúvida, fazia indagações, fazia perguntas. É incrível como um homem que nasce na Paraíba, médico, não tinha nada a ver com a arte e com a cultura, e esse médico é o homem que vai salvar a saúde da cultura brasileira. E há uma certa predestinação histórica da Paraíba com a arte, com a cultura brasileira. Simeão, tendo nascido em Areia, sobrinho de José Américo de Almeida, terra de Areia, terra de Aurélio de Figueiredo, de Pedro Américo, não poderia ser diferente que essa genialidade de Simeão é uma coisa também um tanto quanto atávica, né? Se a gente pode dizer assim.
O mesmo período que Simeão está na Paraíba, sem nenhuma ligação efetiva com as artes, mas como secretário de Estado ele tem uma profunda sensibilidade. Ele é o primeiro paraibano que descobre o valor da cultura popular da Paraíba. Ele grava Nau Catarineta, a primeira vez que se grava cultura popular na Paraíba, Nau Catarineta, os combos, né? As manifestações populares, o culto da Jurema de Maria de Acais, que ele conheceu pessoalmente, e depois a convivência dele com Curtilândia, esse grande musicista, esse grande pesquisador da música, que vai descobrir uma música barroca no Brasil e uma riqueza da música do povo brasileiro. E Simeão se torna amigo de Curtilândia antes mesmo de morar no Rio de Janeiro. E é ele que abre as portas aqui da Paraíba e dos amigos em Alagoas e Pernambuco. E quando, depois, no Ministério da Educação, Curtilândia, através de Simeão, vai ter acesso não só a dar continuidade ao trabalho dele de pesquisa da música popular nordestina, mas vai a Ouro Preto fazer o fantástico trabalho dele de redescoberta da música barroca mineira, da música barroca pernambucana. Tudo isso, Simeão estava por trás. Como ele estava por trás também da criação da Universidade Federal da Paraíba, pouca gente sabe. Foi ele que escolheu os primeiros professores estrangeiros que vieram para a Universidade Federal da Paraíba. Então, a mão de Simeão sempre estava anonimamente por trás dos grandes acontecimentos da cultura e da arte brasileira, e da educação, das ciências e das artes. Ele era um homem também das ciências. Então a contribuição de Simeão, esse jovem que saiu de Areia, nasceu em Areia em 1908, e formou-se em medicina e depois foi morar definitivamente no Rio de Janeiro, é inestimável. E que agora a gente vai ter a oportunidade, com a criação do Centro Nacional de Estudos Mário Pedrosa, que foi grande amigo de Simeão, e com a Biblioteca Simeão e o arquivo de Simeão Leal, a gente vai estudar a personalidade desse grande brasileiro, desse grande paraibano, que acredito que na leitura dos seus documentos, dos seus trabalhos e da sua eficácia na arte brasileira e na cultura brasileira, vai se descobrir que ele realmente foi um grande mentor da cultura e da arte brasileira e desconhecido. Espero que a Paraíba se sensibilize suficientemente para entender a grandeza desse artista e desse intelectual e desse homem da cultura, que foi Simeão Leal.